Boa noite, pessoal. Começando mais uma live do Sedentortano. A live de hoje, que o tema é Experiência Sedentortano, com Carol Rodrigues, né? Foi uma das pessoas que participou das vozes do Sedentortano em 5 músicas, né? Eu acho que junto com a Ana foi quem mais participou aí, metade das músicas tem, que é a do que desmonta promessas, sapo cachorrinho, crises e Feielo. voltas e feielo. Isso. Isso. Exatamente, as 5 músicas. Mas é isso, boa noite, Vina, boa noite, Carol. Boa Boa noite. noite, Jeff. Boa noite. E a todas e todos, né, que nos acompanham. Boa noite, Carol. Né? E a Boa todas e noite. todos que estão aí. Pronto, você já pode jogar duro. Bora. Vambora. Bom, eu primeiramente preciso dizer assim que é uma enorme alegria, né, ter Carol aqui na live. É a nossa primeira live, assim, né, Carol? Você, eu, tal. E, e assim, Carol é uma personagem muito importante da minha história. A gente se conheceu recentemente, né, Carol? Tal. Então, deixa eu avisar vocês aí, né, que Carol é minha maninha, minha irmã, essa voz belíssima dela, e eu tinha pretensões sempre de trazer Carol para participar do projeto, e como o Jefinho chamou a atenção, né, metade das músicas ela participou, e eu fico muito alegre com isso. A Carol participou já de concorreu, na verdade, com uma música, né, Fadinha do Espelho, minha de Raimundo Silva, né, mas não foi adiante, mas já me deu um certo prazer e experiência de ver Carol expressando, né, seus sentimentos com sua voz belíssima. E, Carol, eu gosto que você se apresente aí para a galera. Oi, gente. Eu sou irmã de Vinícius, né? Eu conheço o Vinícius do dia que eu nasci, porque eu sou mais nova. E, e assim, eu também fiquei muito feliz de ter participado. O Vinícius, na verdade, né, Vina, sempre me convida para os projetos dele, né? Volta e meia ele está lá com as ideias que sempre fervilham na cabecinha dele. E volta e meia também eu sou convidada e participo e faço uma pontinha assim na história, né? É engraçado esse negócio das 5 músicas, porque eu acho que só foram 5 porque foi o que a gente aguentou numa noite. E a gente não conseguiu mais agenda para outro dia, senão eu tinha cantado demais. Porque foi um Isso intensivão. A mesmo. gente chegou no estúdio e cantou, e cantou, e cantou o que dava, e quando acabou, exaustão, praticamente, aí encerramos a minha participação. Isso mesmo. Foi realmente foi intenso o negócio, foi numa noite só, a gente saiu gravando e aí chegou um momento que a Carol falou, não, tá bom, tal. Mas foi legal porque eu queria muito fazer o balanço, né, o contraponto com as vozes masculinas e femininas, e você e Ana terminaram assumindo 50% do CD, então tá dentro do que eu esperava, não queria menos não, tá ótimo, né? Carol, me diga uma coisa, como foi a sensação assim de participar, né, do Entortando, uma vez que, deixa eu lembrar, a Carol chegou a participar da música Métrica Marrom, né, gravado do Psicodélicos e Psicóticos, o CD de 2005, a música, inclusive, que levou, né, me levou ao segundo lugar no Prêmio Banese de Música, tenho muito carinho por essa música, mas eu gostaria de saber como foi a primeira impressão que você teve ao se deparar com o CD Entortando. Então, o primeiro contato que eu fiz foi com as letras, né? Vinícius me mandou as letras e assim, depois já com a música, assim, só com a voz dele. E aí eu fui lendo e eu lembro que o primeiro comentário que eu falei, que eu fiz, foi que eu achei as letras mais de que eu achei assim, porque na do psicólogos e outras, eu já acompanhei tudo, né? Eu sempre achei a criatividade
com as letras e como é que ele conseguia pensar naquilo tudo e entrar naquelas viagens, e eu raramente conseguia acompanhar. Eu tinha uma dificuldade pessoal, assim, né? Acho que a gente sempre brinca, né? Porque ele sempre foi muito mais criativo e eu sempre fui mais organizadora. Para mim as coisas são mais rígidas. E às vezes eu sentia um certo desconforto, né? De não conseguir mesmo alcançar, assim. Mas, enfim, acho que com o tempo eu fui entendendo, né, a linguagem e como é que ele colocava aquilo na música. E eu lembro que a sensação da maturidade era muito mais no sentido que eu acho que é similar ao que a Denilton falou, né, o palhaço Rodolfo Piron falou na live dele, assim, de que continua tendo, né, tratando ali de uma angústia, de uma questão existencial, mas parece que é com menos raiva e com mais reflexão, assim, com menos, não sei, eu não sei explicar muito bem, assim, mas eu tive essa sensação. E eu lembro que eu fui ouvindo as músicas e fui curtindo bastante, né, elas. Eu acho que depois, então, da produção toda feita, é de uma qualidade, assim, estupenda, e eu acho que o mérito não apenas de Vinícius, embora também seja, porque a ideia veio da cabecinha dele, mas da galera do estúdio, assim, né? Eu acho que foi... Eu lembro de ter saído do estúdio, né? Comentando de como que eu achei eles muito profissionais. Assim. E foi lá no estúdio também que eu descobri que eu realmente não sou uma cantora. Eu até canto direitinho e afinadinha, mas eu não sou uma cantora, porque foi dureza gravar essas músicas. Para pegar o ritmo, para entrar no ritmo dos instrumentos, foi muito difícil. Carol, mas assim, é porque eu acho que, não sei se você com o Jefinho aí, mas o início da sua fala cortou bastante. Ou foi um problema de sinal aqui na minha internet? Cortou aqui também. Ah, tá. Mas, vamos ver, a gente vai conectando aí as coisas. Eu queria ver, assim, com você, como foi essa experiência musical, né, levando-se em conta esses nossos perfis, como você falou assim, né, o metódico, mais caótico, né, e assim, houve alguma assimilação nessa nossa história, assim, com a música, a ponto de você trazer para o CD Entortando? Enfim, eu vou falando aqui, se eu for para outro caminho, depois você me pergunta de novo. Mas o que eu pensei, assim, quando você me perguntava, é que eu acho que ao longo da nossa história, a gente foi se encontrando um pouco, né? Eu acho que tanto você foi aprendendo a entender o meu jeito e eu fui entendendo também como é que você funcionava, assim, né? Claro, o funcionar no sentido de ir se relacionando cada vez melhor, assim. Então, eu acho que quando chegou, né, no CD do Entortando, eu já estava acostumada, né? Eu já entendia que a sua linguagem era diferente da minha. Mas, de alguma maneira, eu acho que eu consegui entrar mais facilmente nas músicas. Eu acho que eu consegui, inclusive, apreciar mais facilmente as músicas. E aí eu imagino que tem, assim, a ver com essa história, né? Eu e Vina, a gente tem um costume, a gente se fala com pouca frequência, infelizmente, porque ele corre de lá e eu corro de cá. Mas quando a gente conversa, é para mais de 3 horas de papo, né? E não é papo, assim, contando como que é que eu fiz na minha semana, né? São papos existenciais mesmo, assim. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, foi se encontrando a tal ponto de entender um pouco essas questões, que eu acho que dessa vez não foi difícil para mim conseguir acessar, né? E aí talvez a dificuldade tenha sido sempre minha, de entender e de captar e não sua de expressar, né? E aí eu acho que com o tempo e com esse nosso contato e com esse nosso hábito de conversar essas coisas, eu acho que para mim foi mais fácil, assim. E eu realmente, tem dias que eu tô meio agoniada, assim, cansada,
E aí eu volto para casa ouvindo o CD de Entortando, assim, porque eu realmente acho que é, é curioso, porque as letras, né, tem questões aí de conflitos existenciais com que eu lido a vida inteira, o dia todo. A parte da minha apresentação, faltou dizer que eu sou psicóloga, psicanalista, então, eu inclusive estou aqui no meu consultório, porque não deu tempo de ir para casa. Então, mas mesmo assim, eu acho que tem um tom, né, um tom diferente, tem uma... A linguagem poética é outra coisa, né? E acho que a melodia, especialmente do CD Entortando, por isso que eu falei dessa coisa da qualidade técnica mesmo da música, me agrada muito. E aí, às vezes, eu vou para casa escutando, assim, porque realmente eu vou relaxando do dia ouvindo as músicas. Entendi. Como você bem chamou a atenção, né? A gente quando conversa assim e tal, boa parte das vezes são questões mesmo existenciais e que é até, vamos dizer assim, fortificante, porque de certa maneira os dois, né, viveram e vivem experiências, né, dentro de um mesmo contexto, né, e a gente sabe que o que a gente expressa na nossa vida adulta é resultado justamente dessas experiências antecedentes. Mesmo colocando as questões que Carol chamou a atenção de perfis não que são diferentes, mas têm suas peculiaridades, né, essa questão mais caótica, metódica, enfim. Mas eu fiquei curioso agora você comentando a questão de voltando, né, ouvindo as músicas e tal. Eu sei que você me questionou, né, em off, quando eu falei assim, Carol, eu queria te perguntar, né, você como psicóloga e psicanalista, né, a contribuição do álbum, né, para entender esses conflitos da alma. Mas aí você me falou do consultório, estou aí no consultório, sou psicóloga, acho que poderia ser um momento oportuno, né? Uhum. Então, é isso, assim, eu acho que é muito curioso, talvez seja um pouco o meu olhar também, né, quando eu escuto eu vou um pouco direcionada nisso, mas uma das prerrogativas da psicanálise é justamente a questão do conflito, né, diante de um conflito que a gente recalca, que se constitui consciente, enfim, eu não vou ficar aqui teorizando nem dando aula, mas basicamente, se eu pudesse falar assim, de uma forma muito rápida, eu acho que suas músicas, se não todas, mas quase todas, tratam de conflitos, né? Conflitos sobre a existência, sobre a vida, sobre o que a gente vive, sobre as fantasias que a gente constrói e como é que a gente lida com o real que atravessa essas fantasias. Então, acho que tem tudo a ver, né, com tudo que eu vivo no meu trabalho, porque as pessoas vivem isso, né? Porque é isso, você está expressando algo sobre a vida, só que a vida refletida num processo existencial, né? Você não me perguntou, mas eu vou antecipar, e a minha música favorita de todas, claro, eu ouço mais as que eu canto, tá, gente? Porque eu sou assim, narcisista em algum nível. Mas, assim, das músicas, a minha favorita é a Promessa de Remendos. E eu acho que ela traz muito isso, não só na letra, mas na melodia. Eu acho muito interessante que ela começa com a guitarra assim, muito sofrida, né? E depois ela entra numa coisinha circense, assim. Então ela marca, né? Parece que a gente está ali questionando. É como eu fico imaginando assim, aquela pessoa que está ali, começa a entrar naquelas reflexões, sofrendo, doendo, e depois ela continua pensando naquilo, mas com menos sofrimento, né? E Freud dizia que o objetivo da análise era transformar um sofrimento neurótico no sofrimento cotidiano. A gente não deixa de sofrer, porque o sofrimento faz parte da vida. A gente não deixa de viver conflitos, porque conflitos fazem parte da vida. Mas se a gente consegue lidar daquele jeitinho animadinho e circense com a flautinha, ela é uma flauta? Não sei, eu sou péssima. Eu acho que já ajuda muito, né? Acho que eu gosto muito dela por isso, porque eu acho que ela marca esses dois pontos, e se você for ouvir a letra, não é que numa parte está falando uma coisa doída e outra parte é algo alegre e otimista. Não. Nas duas partes tem conflito. Mas é como se fosse a forma de expressão de uma é diferente da outra. Eu acho ela muito legal nesse sentido. Assim. Enfim, mas eu acho que de forma geral as músicas têm um pouco disso, né? Falam desse conflito que é viver.
Porque viver é isso, não tem para onde fugir. A gente até queria, às vezes, queria um pouquinho de tranquilidade, de sossego, mas o conflito chega e a gente tem que lidar com isso. Então, é isso. É inevitável, né? Ele é parte integrante e inegociável, né, da vida. Não tem outra. A gente bem que gostaria, mas a gente se depara com essas coisas que... Engraçado que, conversando com o Dani, no processo de gravação, olha que já tem um tempo esse CD sendo gravado, tudo, e aí eu conversando, olha, é louco como eu vou percebendo algumas coisas muito conflitivas aqui de querer a perfeição, sabe, me saborear com a possibilidade dela e ao mesmo tempo cair com gosto, cair assim, sabe, penosamente no chão e dizer assim, ela não se alcança, né? É uma busca, sabe? Uma compreensão parcial das coisas que vão variando conforme as minhas perspectivas que eu vou fazendo das coisas. E aí eu noto, ao longo do álbum, isso é engraçado que foi um processo posterior, viu, Jefinho? Do próprio compositor em ver isso, em se descobrir isso. Coisas como, tipo assim, preso ao colo, não encontra proteção, abrigo de abismo, sabe? Nesses lados que nos pomos, protegidos estão sem lar. Né? E eu acho que essa é um pouco desse conflito, dessa dor, né? E acho que e aí foi fundamental essa pergunta, não tinha como escapar dela, sabe? Porque, de certa maneira, como Carol sabe, eu fiz o curso de psicanálise, não atendo como ela, não atuo, né, mas que me contribuiu muito até para aprimorar meu olhar sociológico, né, sobre as questões, sabe, de que eu percebia que muitas coisas da vida tinham coisas concomitantes, que não eram apenas eu ser produto de um meio, eu ser consequência das relações com os outros, né, mas haviam coisas que diziam questões da minha alma, de leituras que eu fazia do mundo, né, e aí eu achei fundamental essa troca aqui com a gente dessa psicanálise com o Entortando, sabe? Pois é, Mas essa me questão do diga uma abismo coisa. mesmo, né? Não, eu só ia complementar, assim, que essa coisa do abismo Não, mesmo, por favor, ela remete muito à ideia do desamparo, né? Porque é outro pressuposto da psicanálise, né? De que a gente nasce no desamparo, assim, a gente só tem a gente mesmo e a gente vai construindo vínculos para se salvar desse desamparo, mas a gente está sempre com medo de se ver desamparado de novo, né? Porque no fim das contas, quando a gente vai lidar com a questão que é mais séria, mais grave, sei lá como é que eu falaria, a gente acaba, às vezes, se percebendo muito sozinho. Não porque a gente não tem outras pessoas, mas porque é a nossa vida e a gente que tem que bancar aquela decisão, né? Bancar o que tem que ser feito e lidar com aquilo. Né? Então, no fim das contas, é isso mesmo. Sim. Pode falar. O bancar esse conflito é algo extremamente doloroso, sabe? Isso é um fato, né? E que eu não sei, eu tenho para mim que a concepção de maturidade que a gente cria, né? Como aquela coisa assim, um trajeto evolutivo de um aprimoramento e um fim, né? A se chegar, não tem, é processo, é movimento e eu acho que as coisas, como eu digo na música lá, né? Crise Rotas, né? Me fazendo consciência, me abro noutras dobras, sabe? E é um processo constante de aprimoramento. Agora, diga uma coisa, você, na sua experiência na gravação aqui do CD, você sentiu, assim, uma maior dificuldade em cantar alguma música? Por quê? Fala um então, pouco aí. eu me lembro bem, muito tempo foi tudo junto e misturado, então às vezes eu embanando as memórias, mas assim, ouvindo as músicas, inclusive, eu tenho para mim que foi a Feielo, que para mim foi a mais difícil, assim. Eu tive certeza de que eu não era cantora, de que eu não tenho noção do que eu estou fazendo ali, sabe? Eu sou uma pessoa, eu canto no chuveiro, chegou no estúdio, virou uma questão, assim, porque eu não sei
vocês já prestaram atenção, eu digo às pessoas que estão assistindo a live, mas a Feelo, ela tá ali com uma musiquinha assim, né, dançante, que você fica assim, querendo dançar junto, mas quando a gente canta, ela vai assim. E aí, eu lembro que quando eu fui gravar, ela já estava com quase todos os instrumentos, ou todos os instrumentos gravados, e tinha a voz divina. E aí eu estava lá escutando, e eu queria cantar no ritmo que eu estava dançando ali, que eu estava me balançando no estúdio. E aí o cara fazia, não, de novo, e de novo, e de novo. Eu, puta que pariu, eu não sei fazer isso. Aí ele enfiou uma desgraça do metrônomo. Aquilo é uma desgraça. Que só piorou tudo, porque era um novo barulho no meio daquele mundo. Eu não lembro muito bem como é que isso se resolveu, mas eu acho que eu tenho pra mim que depois ele botou só a voz divina, sem os instrumentos, sem a música, né? A música eu digo, sem toda aquela melodia que tem lá na música. E aí eu fiquei que nem criança, sabe criança que cobre desenho? Aí eu fiquei cobrindo a voz divina enquanto escutava, que nem a gente faz ouvindo música, assim. E aí deu. Mas, velho, foi muito desgastante, assim, que eu fazia, porra, eu realmente não sei fazer isso. Que inferno! Tem uma hora que eu queria desistir, dizer assim, deixa essa música pra lá, vamos pra próxima, né? Mas rolou. Sim. Eu acho que foi ela que foi a mais difícil, assim, de forma geral. E assim, como eu acho que tem um desafio especial nesse disco de Entortando, já que você convida um monte de gente para cantar, né? Que é um monte de gente que eu sei que é especial para você, e muitos que são para mim também, acaba ficando difícil a gente pensar em termos de tom, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa metódica, eu estudei canto na vida, muitos anos atrás, e eu tinha um tom, que era o meu tom para eu entrar na música. Então eu chegava lá e a música já estava toda gravada, então a minha voz ou ficava muito alta, eu não alcançava o tom, ou ficava muito grave. E aí eu ficava meio incomodada, assim, mas é isso, foi um desafio mesmo para mim, né, usando essa palavra que eu gostei, que você usou, né, que eu acho que é melhor do que a que eu estava usando, né, que é de metódica, assim, eu sendo uma pessoa muito metódica, que aprendeu que as coisas tinham que ser desse jeito, eu tive que me virar, né, porque já estava lá, já tinha um tom, já tinha os instrumentos que estavam, né, e eu tive que ir lá e cantar. Então, em alguma medida foi bastante desafiante, assim, acho que quando eu digo que foi exaustivo, né, que eu saí exausta, eu acho que foi menos pela quantidade de músicas e mais porque eu estava naquela cobrança de não tá ficando bom. E o cara, de novo. E de novo, quando ele mandava eu repetir, eu já ficava... Mas enfim, acho que deu certo, né? Ficou bom. Eu, particularmente, vou dizer a você que ficaram todas excelentes, mas aí Jefinho diz aí, porque Jefinho pode olhar mais de fora, né? É complicado minha relação afetiva com quem canta, com as músicas, né? Mas para mim ficou foda. Você mandou muito bem na guitarrada ali, né? Curiosamente, quando eu estava fazendo uma artezinha para postar, né, eu fui lá revisitar as músicas que a Carol fazia participação, e aí eu comentando com a minha amiga assim do lado, a gente falando tipo, poxa, velho, a Feiela é a mais da hora, né? E coincidentemente nós tivemos mais dificuldade. Foi dureza, foi dureza. Ela tinha que ser a mais da hora mesmo, porque foi dureza. Carol, fala um pouco aí das suas referências musicais aí e esse susto ao se deparar com essas outras ou não, né? Fala um pouco da sua história, da sua bagagem musical aí. Então, na verdade, quando eu estava... enfim, eu fiquei essa semana... Eu reouvi as músicas também com atenção, assim, inclusive lá pelo YouTube, com as legendinhas, né, acompanhando e tal. E aí eu fiquei pensando, né, e eu fiquei assim, meu Deus, eu já vou entrar nessa live dizendo assim, olha, eu não sou cantora, tá, gente? Eu não sou da música. Porque, de fato, assim, eu acho que... e essa é uma questão também que a gente sempre conversa, né, Vina? De que desde muito criança, Vina gostava muito de música, assim. Meus pais contavam que ele sentava na frente de um sonzinho tocando e ele ficava quietinho ouvindo. Eu sempre fui muito
agitada, né? Eu não conseguia parar quieta num canto. Então, para mim, ouvir música é muito mais essa experiência mesmo de descansar de um dia exaustivo, assim. Sabe quando parece que nada mais entra? Não dá para ouvir podcast, não dá para ver filme, não dá para... E aí eu boto a música e geralmente ela me pega muito mais pela melodia, né? Eu me sinto muito atraída pela melodia. Assim. Eu geralmente tenho um movimento que é o seguinte, eu escuto as músicas, elas me pegam pela melodia e, eventualmente, né, depois de ouvir umas 2, 3, 5 vezes, eu faço assim, pô, deixa eu entender o que essa música está dizendo, aí eu vou prestar atenção na letra, né? No caso das músicas do Entortando, como elas vieram nessa proposta de vamos cantar comigo, aí eu já fiz o movimento de acompanhar logo a letra para sacar o que ela estava dizendo e tal. Mas geralmente não é o meu movimento, assim. Então, eu não sou uma pessoa tão da música. Eu gosto da música, eu acho que a música tem um papel importantíssimo, né, como arte de forma geral na vida da gente. Tanto no sentido da reflexão, de produzir subversões e revoltas que são importantes e revoluções, mas também no sentido de relaxar, de deixar, né, de acomodar um pouco a gente num lugar confortável e bom pra gente, né? Mas assim, eu geralmente, eu acho que as minhas referências de música, do que eu gosto de escutar, são músicas geralmente assim de MPB, né? Como a gente chama de MPB, assim, Oswaldo Montenegro, eu ia dizer Chico, mas tem muito tempo que eu não ouço Chico, eu meio que cansei um pouquinho dele, mas um dia eu volto, né? Que não me cancelem por isso, é só um tempo. Mas eu acho que Oswaldo é um dos caras que eu gosto mais, assim, Bethânia, Gal, né? Então, eu gosto muito disso. Eu curto muito o chorinho. Eu acho que tem uma influência do nosso avô, né, Vina? Que eu sempre conto que eu era criança e a gente ficava na casa dos nossos avós e meu avô ficava, né, nosso avô ficava na cadeira de balanço ouvindo os chorinhos e ouvindo umas serestas, assim. E eu não parava quieta, mas eu estava escutando. Então, para mim, é uma música que é confortável, sabe? E eu digo confortável nesse sentido, porque eu acho que eu acesso muito a música nesse lugar, assim, do que me produz conforto. E aí eu gosto, né? Parece que é uma música que me sossega o coração, porque eu acho que tem essa referência, assim. Então, eu brinco dizendo que eu gosto mais de música de velho, assim, né? Então, essas músicas lá de antigamente são as que eu mais gosto. Mas, por exemplo, eu passei muito tempo hoje nem tanto, mas assim, já ouvi muito Titãs, Legião, Engenheiros, e basicamente por influência divina, assim, chegou uma certa idade, né, e tudo que ele fazia eu queria fazer igual, então eu colei nele, e ele, né, ele estava lá na adolescência dele, curtindo essas músicas, e eu aprendi a curtir também, e até hoje, também volta e meia eu lembro e escuto de novo. E aí eu gosto de samba, e gosto de forró. O samba e o forró acho que é mais presençado que para ouvir, mas escuto também. Então, eu gosto de tudo, mas ao mesmo tempo eu não sou tão conectada com a música enquanto forma de expressão artística como Vina, né? Eu disse que eu fiz aula de canto, mas eu acho que quando eu fiz aula de canto foi muito mais nessa lógica de todo mundo dizer assim, você canta bem, você é afinada. E aí eu fui lá e eu achei ótimo, acho que foi uma experiência maravilhosa. Mas, de fato, eu acho que, por exemplo, acho que em termos de arte eu sou muito mais conectada com literatura, assim, é uma coisa que, de fato, eu como livros, eu gosto muito, assim. Mas, enfim, mas a música tem o seu lugar, de fato, assim, acho que tem um lugar muito importante e tem essas referências todas que eu acho que, se não 80% mais ou menos, foi influência divina, né? Enquanto irmão mais velho, que eu ia seguindo os rastros lá e copiando em alguma medida. Que massa, que massa. Porque assim, eu fico aqui, Carol, falando com você, e apesar do seu mano ser mais caótico, assim, mas querendo ou não, eu fico vendo a questão do tempo aqui da live, né? E aí eu vejo que a gente já está no limite. Mas eu confesso que, já que Jefinho tinha comentado que também travou para ele, que eu achei que podia ser um sinal daqui, né?
Se de uma forma bem síntese mesmo, você mostrasse qual é essa relação que você faz em fazer um comparativo, né, aquelas composições da Psicodélicos e Psicóticos de 2005 com o Entortando, né? O que é que você vê? Tipo, um minutinho, né, Jefinho? Dá para fazer, não dá? Só para a gente veja, porque eu acho que é importante esse dado, que apagou todo, travou mesmo. Eu não ouvi nada, não sei Jefinho, mas eu não ouvi nada. E eu tava falando, aí você fez uma cara feia, assim. Aí eu pensei, eita, Vinícius não tá gostando, depois eu vou ter DR com ele. Então, na verdade, assim, eu só falei aqui, Vina, que eu tinha comentado com você, né? Que logo que você me mandou as músicas, já Entortando, eu lembro que eu falei assim, eu achei elas mais maduras, né? E eu acho que a maturidade é muito mais no sentido, assim, de que eu acho que o núcleo da questão é a mesma, né? Assim, no sentido de que eu acho que você continua perseguindo essas questões e colocando elas em reflexão para a gente pensar. Mas eu acho que talvez nas músicas de Entortando, elas têm um tom menos pesado, assim. É como se existisse uma luz no fim do túnel, sabe? Não que você dê a esperança ou coloque lá para as pessoas terem esperança na vida, mas é como se isso aparecesse, isso transparecesse um pouco do discurso. E aí, quando eu falei mais cedo, que apagou aqui, eu disse que talvez tenha algo a ver com aquilo que o palhaço Rodopirô falou, né? Que a Denilton disse na live dele, assim. Eu acho que lá na Psicodélicos tinha uma angústia que tomava mais conta, que talvez fosse mais raivosa, mais revoltada, né? E hoje não, assim, é como se você de fato, que nem a gente conversou depois, né? Você entendeu que essa dor faz parte da vida, né? E é muito mais uma questão de como é que eu vou deixar isso doer. E eu acho que isso aparece muito nas letras e nas músicas, né? E outra coisa que eu não falei, mas que eu vou aproveitar que me deram a oportunidade, eu vou trazer um pouquinho mais, que tem a ver com a coisa das melodias, né? Eu acho que as melodias, elas têm uma riqueza muito interessante, assim. Talvez tenha a ver também, né, com o fato do investimento que você fez dessa vez, né, com o estúdio, com a galera toda que tocou, mas acho que não é só isso, acho que tem uma coisa de ideia sua que você colocou mesmo nas músicas, assim, que produz uma diversidade, né? Formas de expressão são as mais diversas possíveis. Então, a gente fala dessa nossa angústia, a gente fala desses nossos conflitos, a gente pensa sobre essas questões existenciais que nos tomam, e isso pode ser expressado das mais diversas maneiras, nas mais diversas melodias, né? Com espíritos diferentes, porque eu acho que essas melodias produzem também isso, né? Como eu falei do Promessa de Remendos, assim, acho que ela traz duas melodias que parecem muito distintas, mas que elas produzem um sentido muito legal, elas complementam a letra, né, na música. Assim. Então, eu realmente acho que tem um ganho aí de maturidade, que é esperado, né? Afinal de contas, o tempo passa para todos nós. Mas é isso, acho que tem aí uma qualidade também, né? No sentido mesmo de expressão não só da letra, mas de como você conseguiu pensar e construir as melodias para elas darem, né? Complementarem a ideia que a letra já trazia. Então, eu vejo isso. Assim. Que massa, que massa, que bom que agora eu consegui captar tudo, porque realmente ali tinha travado, agora eu tenho uma compreensão melhor desse contraponto. Jefferson Moraes, deixa contigo aí. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma passadinha aqui pelo chat, né? As mensagens que foram rolando. Ai, meu Deus, como é horrível isso aqui. Dani tinha comentado que Fiel foi classificada como a música lá no trabalho dela. Ela falou que aqui eu também estou de fora e posso dizer que Carol mandou muito bem nas interpretações de Minhas Palminhas. E aí o Cássio falou que chegou a reiniciar o celular quando a Carol estava travando, achando que fosse no celular dele.
E falou que por ela a gente poderia ficar aqui a noite toda. Daniel também falou por ela também. Mas infelizmente a gente está quase chegando ao fim, né? Vamos para aqueles informes finais de divulgação, né? Porque o CD Entortando está aí em todas as plataformas de reprodutores de músicas, né? Também no YouTube. As letras estão lá no Letras, a cifra também estão lá no Cifra Club. Infelizmente ainda a primeira e a última não consegui colocar lá, tá dando erro. Mas uma hora vai sair, esse erro vai ser consertado, porque de alguma forma ou de outra não tem como. As músicas estão também legendadas, né? Como a Carol tinha comentado, que viu lá no YouTube, as músicas estão todas com a legendinha lá para você ir acompanhando no YouTube, que a playlist está com o link aí na bio. As lives também, essas últimas lives ainda não estão lá, mas as primeiras que foram sobre as músicas, falando música a música, já estão todas no YouTube lá. E é isso. Siga o canal Entortando. Também siga nas outras redes sociais, né? O TikTok essa semana passou os seguidores do Instagram. Já passou de 700 seguidores, então quem quiser dar essa força também nas outras redes, né? Além daqui do Instagram, lá no Twitter, no TikTok. E dar aquela seguidinha. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Pode se despedir vocês. Eu vou falar só rapidinho uma coisa. O Spotify também, né? De avisar que está lá no Spotify. E, por favor, Cássio botou aqui, massa, parabéns, Jefinho, pelo trabalho e dedicação. Eu acho necessário ler essas mensagens, porque realmente você é um cara dignamente profissional, um cara competentíssimo, dedicado, e eu sou muito grato a ter a figura do Jefinho aqui, aprimorando esse trabalho que demorou tanto, com tantos percalços. Carol, deixa com você aí, né, a conclusão aí, para a gente se despedir. Sim, não, eu só quero agradecer, né, porque pelo convite e até eu poderia dizer pela insistência de incluir nos projetos dele, apesar da minha falta de tempo e das nossas diferenças, né, de maneiras de viver a vida. Eu fico muito feliz de ter participado, assim, acho que, de fato, assim, vocês estão de parabéns, né? Jefinho, a gente que acompanha aqui já sabe que você trabalha aqui só, e que você, né, quem possibilita toda essa movimentação nas redes sociais. E parabéns também ao pessoal do estúdio, acho que eles já vieram, né, na primeira live, não sei se foi com ele, mas enfim, o pessoal muito, muito profissional, assim, acho que tem que valorizar também. E parabéns a você, né, Vinícius, pelo trabalho, pela cabeça que não para de funcionar nunca e que você produz coisas com isso, né? Não é só caos por causa, assim, não é o caos que toma conta, né? Você toma conta do caos e faz coisa massa com isso. Assim. Então, parabéns e obrigada pela contribuição. E eu tô por aqui. Qualquer coisa é qualquer coisa. Valeu pelo convite. Só os comentários que vieram depois que Jefinho leu. Um beijo para a Michelle, que chegou aqui para me chamar de linda só. E para a Alisson, que está elogiando minha blusa. Muito obrigada. Alisson, obrigado. Vina Lindão, Alisson Lindão. Obrigado, querido. Viu? E Jefinho é foda, concordamos aqui, né? Bom, só é isso mesmo, Jefinho. Carol, só dizer a você que realmente não é o caos pelo caos, eu me aproprio dele, mas eu confesso que ele me derruba no chão também e eu choro demais, muitas vezes. Tá entendendo? Que é doloroso. Okay. Mas é isso aí. É isso, faz parte. Pô, valeu mesmo. Aí eu não... falou outro, mas valeu todo mundo. É isso, e até semana que vem. Valeu, valeu. Cheiro. Valeu.